Olá! Nesta aula, nós vamos discutir sobre a comunicação escrita, as correspondências empresariais. A comunicação escrita é amplamente utilizada na sociedade para comunicar, para informar, para divulgar, para as pessoas se comunicarem propriamente dito. Em razão da amplitude do termo correspondência, precisamos então subdividi-las em espécies. Temos as correspondências que podemos chamar de particular, familiar ou social, que é aquelas trocadas entre pessoas particulares e que tratam de assuntos íntimos. Temos também a espécie de correspondência bancária, utilizada na vida bancária para assuntos desta ordem. Temos ainda a espécie de correspondência que podemos chamar de comercial ou empresarial. Esta para transação comercial ou industrial e então emitida pelo setor privado. E por fim, temos a espécie oficial, que se origina no serviço público, civil ou militar, emitida então por esses órgãos públicos. Nosso enfoque neste momento é na redação empresarial, ou seja, aquela emitida pelo setor privado, as empresas. As empresas somente vão emitir documentos comerciais ou documentos empresariais. As palavras empresarial e comercial, aqui nós podemos tratá-las como sinônimo. E esses documentos têm o objetivo de manter o relacionamento interno e externo da empresa, construir a memória da empresa e ainda promover a imagem positiva da empresa. Trabalho secretarial com a documentação. Dentre as funções de responsabilidade do profissional de secretariado está o seu envolvimento diário com as correspondências. Neste caso, correspondências empresariais ou comerciais. Este secretário, portanto, ele atua na esfera privada, indústrias, comércio, serviços. As suas responsabilidades com a documentação, inclusive, eles estão explícitos nos documentos legais da profissão secretarial, como, por exemplo, a Lei de Regulamentação da Profissão, o Código de Ética Profissional, a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego também deixa clara a relação da profissão secretarial com a documentação da empresa, com aquilo que é emitido e recebido pela empresa em termos de documentos escritos ou da comunicação escrita, portanto. O secretário é responsável desde a elaboração desses documentos. Quando um documento precisa sair da empresa, precisa ser elaborado, é papel então do secretário fazer essa elaboração, a digitação, a elaboração do texto propriamente dito e a emissão desse documento para o setor, para a pessoa responsável que se deseja, digamos assim. Também a responsabilidade do secretário receber as correspondências que chegam para a empresa. Normalmente, todos os documentos que chegam, inicialmente, chegam no ambiente de trabalho do secretário, que vai abrir essas correspondências e que vai identificar, então, do que trata e repassar para o setor competente aquilo que não for da sua atribuição. As que são de sua responsabilidade, o secretário já vai dar resposta, ou vai guardar o arquivamento, então, ou ainda vai atualizar o seu acervo de informação. Porque essas correspondências, tanto que saem da empresa como as que chegam, elas têm
informações. E o objetivo, então, é que essas informações circulem pela empresa ou circulem aonde é necessário nos setores que dependem dessa informação para trabalhar. Então, se uma correspondência, uma informação importante chega, é necessário que o secretário faça essa distribuição da informação, do documento e faça a atualização das informações que já existem a partir desta nova informação. Também precisa fazer o controle, no sentido de que a informação que chegou, de fato, foi repassada para a pessoa que precisava receber ou as pessoas que precisam dessa informação para trabalhar. Assim como quando emite um documento, precisa ter clareza ou certeza de que a pessoa, o receptor, de fato, recebeu o documento e compreendeu a informação. O arquivamento é mais uma responsabilidade em termos de documentação. O secretário precisa manter em seu acervo documental as informações com valor histórico, valor administrativo e que são importantes, que são significantes para o negócio. Nem todas as informações merecem ser levadas adiante e merecem ser depositadas, guardadas no acervo da empresa. Então, é necessário que o secretário faça essa avaliação e mantenha sobre a guarda apenas aquelas que são significativas. Neste trato com a documentação, sobretudo naquelas que são emitidas, que saem da empresa e que são elaboradas pelo secretário, transmitem a imagem do secretário, da pessoa que elaborou, e também a imagem da empresa, porque neste caso o secretário está novamente representando a empresa. Muitos documentos é o próprio secretário quem assina, e outros documentos são assinados pelos seus superiores, pelas chefias, mas a elaboração está a cargo do secretário. Então, quem tem responsabilidade também é essa pessoa que assina, mas se no documento existir um erro de ortografia, por exemplo, ou de pontuação, de linguagem, é um erro bastante grave que prejudica a imagem do secretário, a imagem de quem assinou e a imagem da empresa. Neste sentido, é importante nós estarmos discutindo sobre as qualidades da redação empresarial para que esses erros não aconteçam. Redação empresarial, definições e qualidades. Adalberto Caspari, um importante autor na área de comunicação escrita, define pelo menos 6 qualidades para a redação empresarial. São elas: a clareza, a concisão, a precisão, a coesão, a naturalidade e a cortesia. Nós vamos ver cada uma delas. A clareza, inicialmente, que significa, no documento, ter ideias claras, ideias que o receptor vá compreender. O objetivo, podemos dizer, do documento é que o receptor, de fato, entenda aquilo que o emissor quis transmitir. No caso do documento escrito, essa compreensão se dará por aquilo que está escrito. A pessoa não está na nossa frente para que a gente possa dizer com mais detalhes ou perceber se a pessoa entendeu ou não a mensagem para repetir algumas informações. No documento escrito, o recurso é aquilo que está escrito. Então, é necessário que seja escrito com clareza. Ter clareza nas ideias significa antes ter clareza no pensamento. Então, nenhuma ideia vai se tornar clara se quem está elaborando não tem isso claro na sua cabeça, no seu pensamento. A concisão representa aqui o documento ter apenas aquelas informações que são necessárias para ocasionar a compreensão.
E neste caso se eliminam todas as palavras e expressões que não levam nenhuma informação, que não possuem nenhuma informação propriamente dita. Um termo bastante usado e abolido é o venho por meio desta, por exemplo. Venho por meio desta não tem nenhuma informação, é apenas uma expressão. E no mundo dos negócios se quer hoje agilidade. As pessoas têm pouco tempo para ler o documento, por exemplo. Então é importante que ele seja conciso, que contenha apenas informações necessárias. Por outro lado, não podemos sacrificar ideias por conta da concisão de ser um texto curto, né? Todas as informações que são necessárias precisam estar lá, caso contrário vão prejudicar a compreensão do texto como um todo. A precisão se refere a eu usar palavras concretas, palavras que trazem apenas um significado, porque com isso eu reduzo o fato do receptor compreender a mensagem do jeito que ele quer. Eu preciso usar palavras simples, precisas, concretas, para que haja apenas essa compreensão que eu quero dar para o documento. A coesão é mais uma qualidade, e coesão significa a coerência das ideias, o início e o desenvolvimento e conclusão de cada ideia. Essa coesão precisa ser demonstrada do início ao final do documento e cabe, neste caso, as palavras de relação entre um parágrafo e outro ou entre uma frase e outra. A naturalidade é simplesmente eu usar palavras naturais, palavras simples, de fácil compreensão, que faça parte do vocabulário daquele receptor. E ainda a cortesia, que é bastante importante, e podemos dizer que mesmo os documentos que têm o papel de solicitar algo, eles podem ser cortês. Nós vamos entrar no tópico que trata dos tipos e exemplos de correspondências empresariais. Isso para dizer para você quais são os tipos usualmente utilizados nas empresas e apresentar alguns exemplos que visam a facilitar a aprendizagem. Inicialmente, precisamos dizer que a correspondência empresarial, ela se divide em interna e externa. A comunicação escrita também acontece internamente. E um exemplo bastante utilizado aqui é o memorando, que é um documento específico da comunicação interna. O documento externo mais utilizado é a carta. E nós vamos exemplificar, então, a carta, o memorando, a declaração, e-mail, procuração e relatório. É claro que existem vários outros tipos de correspondência empresarial. A listagem, ela é bastante ampla. No entanto, entendemos que os mais utilizados no cotidiano do secretário e das empresas são essas. A carta, então. Vamos tratar, primeiramente, da formatação geral dos documentos dentro da carta e que também pode ser utilizado em todos os outros documentos da redação empresarial. A folha. Utiliza-se hoje folha A4, preferencialmente de cor branca. Em relação ao tipo e tamanho da letra, normalmente o tipo Times ou Arial. E o tamanho de letra poderá ser 11, 12, 13, até 14. E o secretário, no momento, vai escolher o tamanho da letra que fique em sintonia com o documento. Se eu tenho um texto mais curto, eu posso usar um tamanho de letra um pouco maior para que o texto não fique tão pequeno dentro da folha A4. Então, há esse recurso. Em relação às margens, nós temos 3 centímetros na margem superior e na margem esquerda e 2 centímetros na margem inferior e na margem direita. Também pode-se usar na correspondência empresarial 2
centímetros e meio em todas as margens. Em relação ao espaçamento entre linhas, fica muito a critério da pessoa que está elaborando, do padrão adotado pela empresa e também do tamanho de texto que eu tenho. Você poderá usar o espaçamento 1,5, o duplo não é aconselhável, mas poderá ser o espaçamento simples se o texto for mais longo, para, quem sabe, ficar numa única página e não precisar de uma segunda página. E aí, neste caso do espaçamento simples, é importante usar um espaçamento entre um parágrafo e outro para destacar os parágrafos. Em relação ao tamanho do parágrafo, da primeira linha de cada parágrafo, na redação empresarial se usa de 1 a 1,5 cm. Essas são as normas gerais que podem ser empregadas na redação de documentos empresariais. Vamos verificar um exemplo de carta. Como você está vendo no documento, que é uma carta, nós começamos pelo timbre da empresa que está emitindo, também chamado de logomarca ou logotipo. Observe que tem ali informações sobre o nome da empresa, o endereço, site. Não há um padrão para essas informações. A empresa vai usar aquelas que ela quer destacar na comunicação escrita. O próximo elemento da carta é a data, cidade e o dia de emissão do documento. Na sequência, nós temos o receptor, quem vai receber o documento. E neste caso, João Costa Larga, secretário municipal de educação. Importante dizer que todas as informações contidas nesse e em outros documentos são fictícias, essas pessoas não existem, tá? Então, João Costa Larga é o nome da pessoa e atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de educação, desnecessário dizer de qual município, porque neste caso é do município de Curitiba, que está contida na data. Se fosse de outro município, seria importante constar abaixo, então, a cidade do receptor. Neste caso, o emissor tem a informação, o nome completo da pessoa que vai receber. E isso é importante porque dentro da Secretaria Municipal, por exemplo, vão haver vários outros setores e esse documento poderá chegar às mãos de outra pessoa. Se não tiver o nome explícito ali de quem deve receber, poderá se perder e poderá não chegar na pessoa. A recomendação sempre é, se for conhecido o nome da pessoa, é melhor explicitar no documento. O próximo elemento é o vocativo. Neste caso, foi utilizado senhor secretário. Importante dizer que o vocativo sempre é pontuado com 2 pontos. Na sequência, nós temos o texto. Observem que ele foi dividido em 3 parágrafos. O primeiro, que tem a intenção de introduzir a informação, a mensagem. O segundo, que vai desenvolver o conteúdo. E o terceiro, que vai, então, finalizar. E, por último, o termo atenciosamente, que nós chamamos de fecho, que também é outro elemento do documento. Sobre os inícios de texto, observe que ali está, convidamos Vossa Senhoria para a inauguração. A recomendação sempre é iniciar o texto pelo verbo, julgando que aquilo que aparece ou apareceria antes do verbo não tem uma informação agregada. As expressões esta tem por finalidade, esta tem por fim, esta tem por objetivo, pelo intuito, ou então, servimos-nos da presente para convidar, vimos por intermédio desta divulgar, vimos por intermédio da presente comunicar. Todas essas expressões não são necessárias no conjunto do documento. A preferência é iniciar pelo verbo, por exemplo, convidamos, encaminhamos, solicitamos, consultamos, informamos, agradecemos, apresentamos e assim por diante. Observe que também tem ali o pronome de tratamento Vossa Senhoria.
E esse tratamento é utilizado neste caso porque o secretário municipal de educação se dá o tratamento Vossa Senhoria. Se fosse o prefeito municipal, por exemplo, já seria outro tratamento. Na sequência, nós temos a continuidade do texto, fechando com atenciosamente, que é o termo mais bem empregado para finalizar o documento empresarial. Outros finais, como por exemplo, sendo o que se nos oferece para o momento, limitamos ao exposto, sem mais para o momento, sem outro particular, aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, todas essas expressões, elas não são mais empregadas justamente pela ideia da concisão e de manter apenas as informações necessárias. Nós podemos substituir por simplesmente atenciosamente ou então cordialmente quando a relação for mais afetiva entre emissor e receptor. Outro detalhe ainda do fecho é que ele é pontuado pela vírgula. E por último, nós temos a assinatura de quem emitiu o documento. Neste caso, o nome da pessoa e a função que ela ocupa, além da sua assinatura. Observe que no final do nome é pontuado com vírgula e no final da função com ponto, porque constitui-se num aposto. Essas normas em termos de pontuação, de parágrafo e de elementos do documento são ampliados para todos os outros documentos de acordo com os elementos de cada um, é claro. Sobre a assinatura, todos os documentos são pontuados desta forma, assim como o vocativo e o fecho. É importante ainda dizer, também sobre todos os documentos, de que as informações precisam ser divididas na folha de forma harmônica. E, neste sentido, a sugestão é que seja impresso o documento colocado na altura dos olhos, em que a pessoa vai olhar, então, e perceber se para ela o visual do documento está bem. Outra sugestão é dobrar a folha pelo meio e a dica é que o texto em si fique no centro desse documento. Outro documento bastante utilizado nas empresas é a declaração, que também pode ser emitida por pessoa física, além da pessoa jurídica, que é a empresa propriamente dita. É importante frisar que as empresas, somente as empresas, a esfera privada emite declaração. A esfera pública vai emitir o atestado que tem a mesma função, no entanto, os documentos são diferentes. A declaração, ela pode ser dada em causa própria ou referir-se a outra pessoa. E sempre é a afirmação de um fato ou de uma situação que o emissor conhece plenamente. Vamos verificar o exemplo de uma declaração. Observe no documento que também vai iniciar pelo logotipo da empresa, se for pessoa jurídica, se for pessoa física, não vai ter esse elemento. Na sequência, o título, que é declaração, bastante destacado, podendo-se usar letras maiúsculas, negrito, um espaço maior entre uma letra e outra. Seguindo com o texto, declaramos que a pessoa tal. Neste caso, a empresa está declarando que o funcionário fez um treinamento. E, logo abaixo, a data, cidade e data de emissão do documento, assinando a pessoa responsável pelo teor do documento, que é a pessoa que tem conhecimento da situação. Neste caso, o diretor de recursos humanos, já que se refere a um curso de formação do funcionário. Outro documento que vamos verificar é o memorando, que é o principal documento interno das empresas que visam circular as informações entre um setor e outro, entre uma filial e outra. Algumas empresas, inclusive, adotam o nome memo ou informação interna, justamente porque vai circular internamente. Vejamos o exemplo. Nós temos ali inicialmente o logotipo da empresa, que não é um elemento obrigatório, já que o documento não vai sair da empresa.
mas poderia ser utilizado o nome do setor que está emitindo, o logotipo do setor, então. Logo abaixo, o título também em destaque e as informações que é para onde vai o documento, de onde está saindo o documento, quem irá assinar o documento, o resumo do assunto, já para situar o receptor, e a data de emissão. Logo abaixo, o texto propriamente dito, já iniciando pelo verbo de ação, e o fecho atenciosamente, pontuado com vírgula. Por último, a assinatura da pessoa, também pontuado com vírgula, e ponto final após a função. O e-mail é mais um tipo de documento amplamente utilizado para se comunicar na forma da escrita no mundo dos negócios e na sociedade como um todo atualmente. Por conta disso, se constitui num tipo de correspondência. Muito semelhante ao memorando, o e-mail, então, a diferença é que vai circular por meio do uso da internet e não num documento impresso propriamente dito. Como é um tipo de correspondência, precisa ter os mesmos cuidados do que os demais tipos, desde a linguagem, o texto sucinto, ideias claras, a coesão, o vocabulário que o emissor vai utilizar e assim por diante. Lembrando que é a imagem do emissor e também da empresa que está por trás disso. É muito ruim quando um e-mail é enviado com erros de português ou de pontuação ou palavras muito abreviadas, por exemplo. O e-mail, então, também vai ter o seu destinatário, na sequência vai aparecer o assunto e esse campo precisa ser preenchido para que o receptor já visualize na caixa de entrada de qual assunto se refere. Também é importante ter ali o vocativo, que nada mais é do que a saudação ao receptor, e a assinatura ao final, o nome completo da pessoa e o cargo que ocupa dentro da empresa. A procuração é mais um tipo de correspondência utilizado tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Por meio da procuração, o emissor concede poderes a outra pessoa. É necessário, na procuração, descrever que tipo de poder está sendo concedido e, se for possível, também o prazo de concessão desse poder. Também é importante reconhecer firma do mandante em cartório. Alguns setores públicos, por exemplo, só aceitam a procuração quando for reconhecido firma. Em alguns casos, em outros casos, melhor dizendo, procurações também são aceitas sem a firma reconhecida e, havendo a necessidade de emitir uma procuração, é importante então fazer o contato com quem vai receber da necessidade ou não. Vamos ver um exemplo de procuração. Observe no exemplo que inicialmente você tem o título, né, procuração, em destaque, utilizando letras maiúsculas, também negrito, um espaço maior entre uma letra e outra. Fica muito à opção de quem vai elaborar esse destaque. A primeira informação que vai aparecer é quem está emitindo o documento, que é chamado de mandante, outorgante ou ainda constituinte. Neste caso, usamos o exemplo do nome fulano de tal. E na sequência vai aparecer a identificação desta pessoa, então. Logo abaixo, o procurador, que também é chamado de mandatário ou outorgado. E na sequência, a identificação do procurador, então. Seguindo com o objetivo da procuração, que aí está dito, para retirar seu certificado de conclusão do curso tecnológico em secretariado, esse é o poder, então, que está sendo concedido a esse procurador. Finalizando o texto, nós temos a data composta pela cidade
e o dia que foi emitida a procuração. E, por último, a assinatura de quem está concedendo os poderes. Destacamos ainda que os dados de identificação, tanto do mandante quanto do mandatário, vão depender dos dados exigidos por quem vai receber o documento. Em alguns casos é importante citar documentos pessoais, em outros não tanto. Então é importante verificar qual é a exigência de quem vai receber o documento. Relatório. Muitos são os tipos de relatórios emitidos e realizados tanto na esfera pública quanto na privada. Os relatórios vão desde relatório de viagem, relatório de evento, relatório de estágio, relatório de acidente, por exemplo. Todos são relatórios, que nada mais é do que uma descrição ou narração de fatos que aconteceram. Cada tipo de relatório vai obedecer uma finalidade e por isso vai ser elaborado com o fim de cumprir tal finalidade. Muitas vezes você tem inclusive formulários específicos com os campos que deverão ser preenchidos. Então as partes e a formatação, bem como o tamanho do relatório, vai depender muito da sua finalidade. Nós temos relatórios desde 2 páginas a 100 páginas, podendo-se citar os relatórios de estágio, por exemplo. Para finalizar, nós destacamos então a importância de o secretário conhecer as técnicas de redação empresarial para aplicar no seu cotidiano, na sua elaboração dos documentos e, assim, a comunicação fluir melhor e dentro das normas que são conhecidas. Também é importante que ele conheça os tipos de documento para que em cada situação, dependendo do caso, vai usar o relatório, ou o memorando, ou a carta, ou a declaração, vamos assim dizer, e então para cada situação vai usar o documento correto para atingir aquela finalidade. Também destacamos a importância de fazer a revisão do documento antes de emitir, porque ao ser emitido é a imagem do secretário e principalmente a imagem do negócio que está em jogo. Para enfatizar ainda mais a importância da revisão do documento, nosso quadro Destaque-se desta aula trata da reforma ortográfica da língua portuguesa. A reforma ortográfica da língua portuguesa está em vigor desde 1º de janeiro de 2009 e para quem trabalha com comunicação escrita é fundamental conhecer as principais mudanças. As palavras terminadas em OO e EE e seus plurais perderam o acento circunflexo. Veja alguns exemplos. Creem, leem, voos. As paroxítonas com ditongos abertos, EI e OI, perderam o acento agudo e ficaram assim. Ideia, plateia, heróico, joia. Outra mudança importante foi a extinção do trema. Palavras como 50, frequente e sequência agora se escrevem sem trema. Atenção, ele permanece para nomes próprios de origem estrangeira e seus derivados. Outras regras importantes também foram alteradas. Informe-se já, pois escrever corretamente é uma marca dos profissionais de sucesso. Como sugestão de leitura, recomendo um livro, Correspondência Empresarial, publicado por Adalberto Caspari e produzido pela editora Edita. Também o livro Talentos Brasileiros do Secretariado Executivo, organizado pelo professor Antônio Pires de Carvalho e editado pela Parma. O capítulo 5 do livro, intitulado Secretariando a Língua, a Comunicação Eletrônica, foi escrito por Creude Pereira Santos Martinelli. E o texto enfoca a produção de e-mail, que apresenta várias vantagens quando comparado a outros tipos de correspondência,
mas nem sempre recebe os cuidados necessários para que produza o efeito desejado em termos de comunicação. Assim, a autora apresenta os principais problemas encontrados na redação de e-mail e faz recomendações cruciais a esse respeito. Boa leitura e bons estudos!